Muito bem, a gente está reunido aqui para mais um Papo Alavancador. E como sobrou muito assunto para a gente conversar na nossa última conversa, eu falei, João, vamos continuar o papo, porque tem bastante coisa ainda para a gente falar. Então, o João está aqui comigo de novo e a gente vai falar com vocês hoje sobre cultura, sobre gente, sobre metas, a importância de a gente bater metas, como construir isso, a importância de ter uma cultura bem desenhada na empresa e como que a gente constrói isso, enfim. E eu quero começar o nosso papo alavancador de hoje perguntando para o João, dando as boas-vindas, primeiramente, né, João? E perguntando para você, já de largada, cara, o que que é cultura para você? O que que você enxerga como uma cultura empresarial? Pode dar teu bom dia aí e já fica com essa pergunta no colo. E Guilherme, sendo bem, já dando um olá para as pessoas, a cultura é aquilo que acontece quando você não está na sua empresa, quando o empresário sai, ou a cultura do seu time é aquilo que acontece, né? Quando você não está lá. Então, tem uma coisa que a gente não percebe, que sabe aquele 5 minutos a mais, aquela falta de profissionalismo, aquele jeitinho que a gente dá, isso tudo é a cultura da empresa. A gente vai criando a nossa cultura a partir dos comportamentos que nós temos. Então, eu levo muito o lado da cultura para os comportamentos que nós temos. Então, se na minha empresa a gente não faz reunião, ali tem uma cultura de falta de reunião. Se a gente não se comunica bem, tem muitos conflitos, é uma cultura de falta de reunião. Então, se a gente não está batendo meta há muitos meses, a minha cultura dessa empresa é de não bater metas. Então eu venho construindo o meu jeitão da empresa numa cultura fraca. E aí eu saio, eu não estou lá, os problemas vão aparecer, porque tendem a piorar quando você não está. Isso para mim é cultura, Guilherme. E o que você pensa sobre isso? O que eu posso fazer para construir uma cultura forte na minha empresa? Massa, cara. Você já falou tudo, cara. Cultura é exatamente o que a empresa é. Para mim, o que que é cultura? É o que a empresa é. É o que você vê acontecendo. É o jeito que ela roda, o jeito que as coisas acontecem. Eu sempre gosto de fazer uma analogia. O que que é se eu falo Rio Grande do Sul, as pessoas já automaticamente imaginam o gaúcho, as prendas, o churrasco e etc, os elementos culturais que aquele lugar mostra como ele é, né? Se eu falo Bahia, você imagina lá a baianona vestida, aquela roupa branca, o acarajé e etc. Então, o jeito que a gente enxerga as coisas é o que é a cultura daquele lugar, que é o jeito que as coisas acontecem lá. Então, como que a minha empresa está sendo vista pelos funcionários, pelos clientes, pelos fornecedores, por todos os stakeholders? Aquilo é a cultura da minha empresa. E tem gente que fala assim, a minha empresa não tem cultura. Não, ela tem. Talvez não seja a cultura que você quer que ela tenha, mas ela tem. Porque a cultura é o que a empresa é. Então, se você não bate metas, se o teu time não é acostumado a perseguir metas, a olhar para isso todos os dias, significa que você não tem uma cultura de metas. Se você tem falhas na comunicação, você não tem uma cultura de boa comunicação, de correção de comunicação, né? Então, você precisa fazer esses ajustes para que a cultura comece a ser da forma que você quer que seja e ela não acontece de um dia para o outro. Deixa eu falar contigo sobre esses ajustes, porque acontece comigo quando eu estou entrando nas empresas, nas organizações, porque a gente é agente de mudança, né? Então você se torna alguém que você está indo lá para colocar metas, para trazer mudança, então as pessoas estão confortáveis e nós somos as pessoas que é para colocar as pessoas em zona de avanço. Então, viu, você está confortável, vamos apertar um pouquinho mais, vamos fazer mais, vamos usar mais ainda o seu tempo, vamos gerar mais lucro. Esse é o meu papel, né? Quando eu estou chegando numa empresa. E aí, em contrapartida, nós temos as resistências. Então, essa construção de uma nova cultura, você vai bater em pessoas, nas pessoas ou no jeitão daquilo que está sendo feito, que tem algo novo vindo aí. E as pessoas, elas adoram o que é velho. Elas adoram manter as coisas velhas e a dificuldade que o novo impõe. Quais são os passos, Guilherme? Pela tua experiência, para construir essa cultura, a gente vai ter que enfrentar o que é velho e começar a viver o que é novo. Quais são os passos para o empresário se permitir sair da cultura de não bater meta para uma cultura de bater meta? Toda empresa a gente vai ter resistência, cara. Porque isso é natural do ser humano.
Prova disso é o seguinte, tá vindo a reforma tributária aí. Tem um monte de gente já desesperada. Ninguém quer que tenha. Mas eu gostaria, porque a carga tributária é muito grande. Mas quando está próximo a vir, você começa a se desesperar, porque você vai ter que aprender algo novo, isso vai te preocupar e etc. Tem uma revolução por inteligência artificial aí. Quanto da sua empresa já roda com inteligência artificial? Pouco. Por quê? Porque precisa fazer muita mudança. Mudança sai da zona de conforto. O nosso cérebro é programado para economizar energia. Então, isso é incongruente para a nossa máquina. A gente gostar de, que legal, vai ter um monte de mudança, eu vou ter que me movimentar um monte, vou ter que me esforçar, trabalhar até mais tarde para absorver isso tudo que está acontecendo. Então, vai ter resistência. Para você ter uma ideia, eu tenho hater dentro de algumas empresas. Tem empresa que eu trabalho que tem hater. É a minoria. Mas tem gente que me odeia. Porque a gente vem, de fato, para colocar metas, para colocar uma cultura de resultado dentro da empresa. Uma cultura de checkpoints, uma cultura de gestão à vista, onde a empresa inteira está vendo qual é a sua meta e se você está cumprindo ela ou não, se você está fazendo as coisas que você disse que ia fazer ou não, isso está tudo exposto. E quando vem isso, os bons adoram. Os ruins começam a te hatear, começam a te odiar, começam a tentar derrubar o teu programa lá dentro, né? Que não é o meu programa, né? É a vontade do dono. Então, imagina o seguinte, eu tenho um barquinho, eu tenho uma canoa e eu estou remando para um lado, eu como dono, eu chamo o meu time para remar para o mesmo lado que eu, e aí, de repente, uma ou duas pessoas ou meia dúzia de pessoas estão remando para o outro lado. Pô, porque é isso? O dono cansando o braço, outras pessoas do time se esgotando, e você remando para o outro lado. Isso, para mim, é basicamente uma traição. Isso, para mim, é uma ingratidão. E diversos outros nomes que a gente tem que colocar. Então, o primeiro passo para você mudar a cultura da empresa e desenhar algo lá dentro que você goste de visualizar, que você olhe e fale, poxa, estou satisfeito, estou feliz com a cultura dessa empresa, é você escrever aquilo. Tira isso da tua cabeça. O que você gostaria? O que você não gostaria? O que você aceita? O que você não aceita? Você precisa escrever isso. Depois você precisa compartilhar isso com as pessoas. E, quiçá, chamar o time de pessoas mais próximas a você e pedir ajuda para aquilo ser desenhado. Para você não jogar em cima da mesa e falar, sigam. Não, constrói junto muitos elementos. Então, algumas coisas, isso eu não abro mão, vai ser do jeito que eu quero. Outras coisas eu quero construir junto com o meu time. E aí você tem que estar ciente de que a empresa é um organismo vivo. Algumas pessoas vão continuar contigo nessa jornada, vão se adaptar na hora, outras vão demorar um pouquinho mais de tempo, mas vão se adaptar. Outras vão oferecer uma resistência e você vai ter que tirá-las dali. Porque se você tem a maioria remando para um lado e se você tem uma apenas remando para outro, a velocidade que você deixa de andar com a sua empresa, com as suas coisas, ela é muito menor por causa de uma pessoa, que vai contaminando outras. Daqui a pouco tem duas remando ao contrário, daqui a pouco três. Daqui a pouco aquilo que você tentou construir desandou e você tinha feito um castelinho de areia da sua nova cultura. Então, em resumo aqui, João, eu preciso internalizar. Quando eu pego uma caneta e eu escrevo o que eu estou pensando, eu confirmo se aquilo que eu estou pensando é um devaneio, é uma loucura, ou se de fato é algo que faz sentido. Então, eu preciso escrever. Eu preciso olhar para aquilo que eu escrevi e concordar com aquilo que eu escrevi. Depois, eu preciso chamar outras pessoas que estão na jornada comigo há mais tempo para construir junto aquela cultura. E depois, obviamente, que eu preciso sustentar isso. Esse pilar é muito importante, que é o pilar da sustentação. De você chover no molhado. Já ouviu essa expressão? O que significa? Você sempre estar falando a mesma coisa até que aquilo vire um hábito, vire rotina na vida das pessoas, que vire crença, que vire uma verdade naquele ambiente. Então, você precisa fazer reuniões de cultura, você precisa trazer os elementos de cultura, as regras, as normas, para dentro das reuniões, para dentro dos encontros. Enfim, precisa ter um endomarketing trabalhado, né, em cima disso para que as coisas, de fato, comecem a acontecer. Eu considero que eu sou muito feliz relacionado à cultura de resultados, porque isso vem do meu pai. Então, na nossa empresa, o meu pai já criou isso lá atrás. Então, óbvio, 100% da cultura que ele criou é algo que eu concordo? Não, tem coisas que
eu acho que deveriam ser diferentes, e é normal, né? Não significa que ele está errado, não significa que eu estou errado, significa que nós temos jeitos diferentes de enxergar algumas coisas. Mas a maior parte da cultura da nossa empresa, que foi o que ele criou, eu acredito que a gente foi muito feliz com isso, que era uma cultura de resultados. Ele sempre se posicionou sem ter medo do que as outras pessoas iam achar. Ele não se deixou levar pela síndrome do líder castrado, ou seja, ficar ouvindo o que estão veiculando por aí para fazer com que os líderes deixem de se posicionar e de ser quem eles são. Então, ele criou uma cultura muito forte dentro da empresa. Uma cultura de gente também que trabalha feliz, que sabe que tem hora de trabalhar, mas que tem um momento de dar risada, que tem uma confraternização entre as pessoas. Então, a nossa empresa sempre foi um ambiente muito gostoso de estar, e eu tive essa alegria de aprender, né, com um mentor, grande mentor, que foi meu pai. Agora, para o empresário que nos assiste aí e não teve essa felicidade, né, que teve que, saiu de um CLT direto e abriu sua própria empresa, talvez já veio do ambiente com cultura fraca, sem cultura de resultado, com cultura de gente reclamona, rádio peão e etc, etc, você precisa externalizar aquilo que você gostaria, colocar aquilo num papel, concordar com aquilo, definir o que você abre mão, o que você não abre, o que eu flexibilizo, o que eu não quero flexibilizar, chamar outras pessoas para fazer parte daquilo e começar a tua jornada de implementar esses elementos um a um e depois sustentar isso e não desistir. Porque, João, sabe qual que é um problema? Eu quero criar cultura de resultados. Então, eu começo a construir, a medir as coisas, né? Para que eu possa ter um resultado a partir de algo que eu comecei a medir como é que funciona. E aí, o primeiro passo que não dá certo, não está dando certo, o pessoal não está batendo, não está acompanhando, eu desisto. E aí, esse que é o problema. Eu nunca vou criar uma cultura se eu não for casca grossa, meu amigo. Eu preciso ter casca para resistir à resistência dos outros, para sustentar aquilo, para falar, para ter aquilo como verdade absoluta dentro da minha empresa, criar a crença nas pessoas e dizer, não, isso aqui vai acontecer. Se você vai estar comigo ou não, é outra coisa. Mas isso vai acontecer. Quero pegar esse gancho porque não queira levar pessoas para um lugar que elas não queiram ir. Então, às vezes, você está indo para a praia e aí você já foi com alguém, você já foi para a praia ou para uma festa com alguém que não queria ir? E essa pessoa fica ali e encontra problema em tudo e reclama de tudo e nada tá bom. Ou você vai num restaurante bom e aquela pessoa só reclama de tudo. Então, às vezes, na mudança, na criação de uma cultura ou em um objetivo que você estabeleceu para a tua empresa, isso vai acontecer. Aí você fica querendo levar pessoas, porque em outros momentos foram fiéis a você, em outros momentos estiveram ali, mas espera aí, a empresa agora está indo para um novo momento. E talvez essa pessoa ela não quer ir com você. E você precisa estar bem com isso, porque você perderá pessoas. Uma das coisas que eu vejo muito nos empresários, nos gestores e tudo mais, é que eles não querem perder pessoas. Há um medo de perder pessoas. E isso é o que mais trava uma criação de uma cultura forte, uma implementação de um projeto novo, a implementação de um novo setor, de uma inovação, porque, não, eu preciso ter o aval do outro, mas espera aí, você é o dono da empresa. E aí você acaba indo por uma cabeça mais fraca que a sua. Eu imagino quantas vezes, por exemplo, né, vocês que tinham lá 500 colaboradores, se você deixar, 300 têm ideias diferentes sobre como fazer aquilo. Se o dono da empresa não tiver firmeza sobre para onde ele está indo, ele vai ficar o tempo inteiro como a maré, né? E a palavra vai trazer isso, não seja como a maré que vai como as ondas, que vai com os ventos, né? A qualquer momento eu estou mudando de ideia. Então eu concordo com você no casca grossa. Né? É preciso ter uma casca grossa no sentido de tá tudo bem você não ir comigo, porque talvez não é para você estar lá. Não, exatamente, cara. A gente, nessa vivência de 24 anos no ramo de distribuição atacadista, meu pai começou a empresa do zero, basicamente, né? Pequenininha, meia dúzia de funcionários. Então, nessa jornada, tiveram funcionários que saíram no meio do caminho, tá tudo bem. Tiveram funcionários que cresceram, que desde o primeiro dia estavam junto com a gente e cresceram, foram mudando de cargo, foram buscando conhecimento para galgar novos espaços dentro da empresa e tudo mais.
E teve gente que ficou no mesmo cargo durante esse período inteiro. E está tudo bem também, desde que, obviamente, que ele acompanhe o mínimo da evolução que aconteceu ali dentro, né? Então, eu sempre falo, não tenha medo de perder as pessoas, porque, João, pensa comigo, muitas vezes você pensa que é uma maldade. Poxa, o cara está 10 anos comigo. Agora eu vou dar um salto, a empresa evoluiu, essa pessoa não acompanhou, eu vou abandonar ela. Pensa comigo o seguinte, tem uma outra forma de ver as coisas. Você acha que essa pessoa está feliz vendo que ela não gera resultado, que ela não está conseguindo acompanhar, e muitas vezes porque ela não quer, ela não está afim de acompanhar aquela evolução. Ela quer continuar fazendo as coisas do jeito dela, na zona de conforto dela, ela está se sentindo pressionada pelo ambiente. Você acha que ela está feliz vendo que todos os meses ela não entrega aquilo que ela deveria entregar e os outros entregam? Ela vê os colegas entregando e ela não. Você acha que essa pessoa está feliz ali no ambiente? Todo dia o líder dela falando, olha, você não entregou, olha, você não conseguiu, olha, você precisa aprender, olha, você precisa se movimentar. Ninguém é feliz nessa pressão. O que traz resultado para as pessoas, o que traz a alegria e a felicidade para as pessoas é resultado. Vai na academia durante 60, 90, 120 dias e não tem nenhum resultado. Não tem sentido você ficar indo. Você abre uma empresa, você passa 2 meses, 6 meses, 1 ano, tem 0 resultado. Você vai querer desanimar. Então, se a pessoa não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento da empresa, se ela não está gerando resultado, é muitas vezes uma atitude de honra e respeito àquela pessoa, você liberar ela. Chama ela para uma conversa e fala, cara, olha no meu olho e fala se você está feliz. Você está feliz aqui com a gente? Provavelmente ela vai dizer que não está feliz. Ah, cara, vamos te liberar numa boa. Não precisa ser hoje. Quando que você quer sair? Vamos preparar teu desembarque. Você vai desembarcar aos poucos, é alguém que você confia, né? Você não vai fazer isso com um funcionário vagabundo. Isso aí você faz com quem você confia. Vamos desembarcar aos poucos. Você tem tempo de ir saindo, de ir procurando outra coisa. Vamos fazer isso. Você libera aquela pessoa para ela ser feliz e crescer em outro lugar. Então, é só o jeito, a crença que você tem sobre a demissão. É só isso. O modo de enxergar. Eu posso enxergar como uma maldade, eu posso enxergar como um gesto de honra. Uau! Uau! Ficou sem palavras, acabou caraca. o podcast aqui. Caraca! Bacana, né, cara? E Guilherme, por que que... O que que você faz diferente? Por que que valeria a pena eu ter você trabalhando o meu time na minha empresa, trabalhando as lideranças? O que que, qual é aquilo que você carrega que você diria assim, não é uma ideia de se vender, mas uma ideia de, cara, o que é que tem o Guilherme diferente? O que é que a gente vai ter acesso quando está contigo? Cara, eu não vou nem falar por mim. Eu vou dizer o que os meus clientes dizem, porque eu acho que fica uma verdade maior. Os meus clientes falam, eu te contratei por 2 motivos principais. O primeiro é saber que você teve uma jornada empresarial num chão de fábrica, num chão de depósito, né? Que eu tenho essa forja na vida real e, com todo respeito a todas as formações de gestão, de coaching, de liderança, enfim, porque eu fiz várias, né? Então, sou entusiasta do aprendizado, do estudo, enfim, com todo respeito a isso, mas o que eu trago de diferente é a forja na vida real de uma empresa que saiu de um fundo de quintal e atingiu mais de 250 milhões de reais de faturamento no único ano, mais de 500 funcionários. Então, se eu trilhei essa jornada, se eu participei dessa jornada, estava à frente dessa jornada em muitos momentos, como diretor, sócio da empresa, eu sei como faz para chegar lá. Eu acho que essa é uma grande diferença. E uma outra diferença, por incrível que pareça, por mais que a verdade muitas vezes ela seja dolorosa, muitos dos meus clientes falam assim, cara, um dos maiores motivos de eu te contratar é que você é muito verdadeiro. Por mais que doa, por mais que às vezes a pessoa se sinta desconfortável, um pouco incomodada no começo, mas eu falo a verdade nua e crua. Cara, antes de vender para você, eu estou falando. Você está com problema, a culpa é de quem? Eu pergunto. Eu faço o cara responder que a culpa é dele. Porque se ele não assumir que ele tem
culpa no cartório, com todos os problemas que a empresa dele está, com todo o caos que a empresa dele está, o que eu vou fazer lá? Não adianta. Eu não consigo resolver um problema que nem ele assume que ele tem participação naquilo. Então, acho que essa verdade, essa minha vivência, essa forja na realidade e essa verdade que eu trago na hora de trabalhar dentro da empresa, segundo o pessoal que trabalha comigo, fala que é um dos maiores motivos, são algumas coisas que eu trago de diferente. E o que você evita? Isso não é comigo, e agora que se você quer esse outro lado, aí é comigo. Eu evito levar um romantismo para dentro da liderança. Eu vou lá na empresa, vou ser um treinador motivacional e a galera vai... Eu não vendo isso. Desde o começo eu falo, eu não sou um palestrante motivacional. Apesar de que muita gente vai sair de lá motivada, porque não é aquela carga de energia com histórias de superação que vão fazer as pessoas cumprirem resultado. Né? As pessoas vão se motivar a cumprir resultado pelos motivos certos. Pela nova cultura, pela possibilidade de crescimento, por elas enxergarem um propósito, por elas poderem agora mostrar o resultado que elas podem dar. Porque eu entro na empresa para mostrar o líder que dá resultado, o líder que não dá, para pegar o que não dá e fazer ele dar resultado, se assim ele quiser, para pegar o cara que está dando menos resultado e fazer ele dar um resultado maior, para pegar o cara que já dá um bom resultado e fazer com que ele melhore aquilo. Esse é o meu trabalho. Isso faz com que as pessoas se motivem, mas eu não sou um palestrante, um treinador motivacional. Se você quer me contratar com esse fim, nem me liga, nem me chama, porque não vai acontecer. Eu não vou lá dentro passar a mão na cabeça sua, dos seus funcionários. Não abro mão disso. Até uma história muito engraçada que aconteceu há um tempo. Eu estava dando um treinamento dentro de uma empresa, mais ou menos uns 50 líderes lá dentro, e só a liderança da empresa, as pessoas que o dono confia, enfim. E eu disse algo e uma pessoa parou o treinamento, eu não concordo com isso. Eu disse, não, tudo bem, né? Faz parte. E eu fui continuar o treinamento e a pessoa quis discutir. Não, tá, mas e aí? Não, e aí o quê? Você não concorda, tudo bem, você não precisa concordar com tudo que eu falo. O que eu estou trazendo aqui é ciência. Não fui eu que disse, não fui eu que inventei. Né? Teria o maior orgulho de ter eu feito esse estudo, mas não foi. Eu trouxe o que já está comprovado. Está aqui, aqui e aqui. Você pode pesquisar. Então, o que você acha ou não, para mim, não importa. Né? O que importa é que eu estou trazendo algo que está comprovado. E aí a pessoa ainda quis discutir, ainda quis criar um caos ali. Eu dei 2 passos para trás e falei abertamente dentro da empresa, não estou aqui para agradar ninguém. Não estou nem um pouco preocupado se você vai gostar de mim, se você não vai gostar de mim. Não estou nem aí. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu estou aqui para fazer a empresa ter resultados e para cumprir o acordo que eu fiz com o dono da empresa estava ali. Falei, eu fiz um acordo com aquele cara ali. Eu estou aqui para cumprir esse acordo. Se você gosta ou não, você vai ter que resolver com ele depois. Você não me contratou. Eu falei para o funcionário. E aí deu aquela chocada na galera. Depois eu tive que quebrar o gelo, né? Fazer umas piadas ali para voltar a atenção. Mas essa é a minha verdade, cara. É assim que eu vou trabalhar. Porra, não gostei. Tá bom, não me contrata então, cara. Contrata alguém que vai lá passar a mão na sua cabeça, fazer um carinho, uma massagem em você e olhar a sua empresa quebrar e não ter responsabilidade nenhuma por isso. O Guilherme, para o empresário que está nos ouvindo, quais são as crenças limitantes que na sua cabeça ou que no seu entendimento mais destrói as empresas? Os resultados, as metas, a comunicação... Muitas das crenças que hoje estão destruindo os resultados da empresa estão ligadas ao que a gente conversou antes, que é a síndrome do líder castrado, cara. É o cara achar que para ele ter gente boa trabalhando com ele hoje, ele vai ter que agradar as pessoas, porque senão as pessoas vão sair, que ele não pode colocar, ele não pode defender mais os valores dele, que ele não pode escolher as pessoas que estão ali, que ele tem que cumprir com essa agenda da diversidade. Pô, peraí, cara. Pessoas que pensem de forma diferente, ok. Que tenham ideias diferentes, ok. Pessoas que têm valores totalmente diferentes dos seus, por que você precisa ter essas pessoas dentro da sua empresa? Só porque o mundo está dizendo? Vá merda, cara. Você não põe esse tipo de gente dentro da sua casa, por que você vai pôr dentro da sua empresa? Gente que você sabe que daqui a pouco vai lascar com você, gente que você sabe que você vai virar as costas, que você vai se ausentar da empresa por uns dias, vai fazer tudo diferente, gente que você sabe que vai estar falando mal de você. Para com essa crença de que você precisa agradar as pessoas, agradar os outros para ter um time competente. Outra crença
que rebenta com os empresários é o seguinte: não tem gente boa mais no mercado que quer trabalhar. Esses dias, num treinamento, eu perguntei: não tem gente boa no mercado? É só você que é bom? Ele falou: não, tem. Eu falei: cadê as pessoas boas? Aí ele parou, eu falei: sabe onde é que estão as pessoas boas? Nas empresas boas. A pergunta que você tem que se fazer é: por que essas pessoas não estão na minha empresa? Por que essas pessoas boas, que tem muita gente boa no mercado, e quando eu falo boa, é boa não só tecnicamente falando, comportamental e etc. Né? Por que essas pessoas boas não estão na minha empresa? O que o meu ambiente não está entregando? Porque a inocência dos empresários, a ilusão, o iludidão, acha que o mercado não conversa. Ou seja, se você está no mercado de desenvolvimento empresarial, os funcionários das outras empresas, eles se conversam entre si. Olha, a empresa, o alavancador é bom de trabalhar. O alavancador não é bom de trabalhar. O alavancador está pagando bem, o alavancador não está pagando bem. Lá o Guilherme é grosso com as pessoas. Não, o Guilherme é um cara que ele é firme, mas é empático com as pessoas. As pessoas estão conversando sobre a tua empresa, meu irmão. Se elas não estão indo bater na sua porta, levar currículo aí, ou se elas não estão conversando com os colegas, aí, com os seus funcionários, para falar, viu, me indica ali, é porque o mercado não está falando que aí é bom de estar. Bateu, doeu, pega que é teu. Caraca. Como diz o meu irmão. Caraca. Entendeu? E Guilherme, qual que é os medos que você diz que o empresário não pode deixar isso entrar na sua sala, no escritório dele? Quais são os medos que você vê? Porque queria usar um raciocínio, mas vamos lá. Quais são os medos que você diria que o empresário ele precisa superar? Medo de ser julgado talvez seja um dos maiores deles. Quando você tem medo de que as pessoas comecem a te julgar, ou o medo também de dar errado, esses dois, né? Você deixa de fazer as coisas que você está acreditando que dariam resultado para você. Então pensa, João, olha a vulnerabilidade que você precisamos ter para estar hoje gravando um conteúdo onde a gente vai perder o controle do que vai acontecer com isso. Eu vou publicar esse conteúdo no Instagram, no YouTube, e daqui a pouco alguém pegou e fez um recorte de uma fala sem contexto e usa isso como pretexto para detonar minha imagem lá fora. Eu sei que isso pode acontecer, eu sei que eu já fui hateado em outros tipos de conteúdo. Se eu tiver medo do que os outros vão pensar, vão falar de mim, eu paro de fazer o que eu estou fazendo, eu paro de cumprir minha missão. E aí eu vou fazer outra coisa, vou montar uma barraca de pastel. E aí eu estou com medo de novo de se vão achar o meu pastel bom ou não. Meu Deus, mas estão achando meu pastel com muito recheio, eu diminuo. Ah, mas estão achando com pouco recheio, eu ponho muito recheio. Então, você precisa ter convicção, através, obviamente, de bons conselhos. Na Bíblia fala, né, para você procurar bons conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria, dos conselhos certos. Então, se você quer conselho sobre comunicação, não vá falar com quem não entende nada de comunicação. Se você quer um conselho bom sobre finanças, não vá falar com quebrado. Vá lá no quebrado e fala assim, viu, o que você fez que fez você quebrar? Pega essa experiência dele, mais nenhuma. Ele não vai te ensinar a ganhar dinheiro. Ele pode te ensinar, no máximo, as cagadas que ele fez para ter quebrado. Né? Então, pegue os bons conselhos e utilize esses bons conselhos para que você crie convicção de um caminho e não fique se preocupando com o que os outros vão pensar, com o que vão pensar de mim. Esse julgamento, esse medo do julgamento trava os empresários. Tá? Eu acho que... E o medo de não dar certo também trava os empresários. O medo de dar errado. Por que você tem medo de dar errado? O que vai acontecer? Você vai morrer de fome? Faz o seguinte, faz uma pequena reserva para você não morrer de fome e não deixar sua família numa pindaíba. Faz uma reserva para isso. E vai até ali. Entende? Agora, você tem medo de dar errado porque você vai passar vergonha? O que está acontecendo? Né? E, Guilherme, qual mentira que o empresário não pode escutar? Que está sendo dita, que está sendo levado em consideração? Ou que você já viu algum empresário ouvindo, dando bola para isso, sabe? Aquelas mentirinhas que a gente ouve e acaba aceitando e deixa entrar para a empresa. Eu gosto de falar que tem muito empresário que ele está iludido na indústria das soluções mágicas. É muita promessa. Essa IA vai resolver os seus problemas. Esse software vai resolver os seus problemas. Essa solução vai resolver os seus problemas.
E aí, inclusive, o empresário iludido e deixando a sua ganância falar mais alto, a sua preguiça, né, falar mais alto, ele acha que é uma tecnologia que vai resolver problemas que são de essência humana. Tem coisas que a tecnologia veio para resolver, amém, temos que aderir, né? Que são de essência operacional. Agora, tem coisas que são de essência humana. Não ache que um software, não acha que um RP, que uma inteligência artificial vai resolver para você os problemas de cultura e os problemas de gente que você tem na sua empresa. Isso dá trabalho. Você vai ter que aprender a lidar com gente, ou você vai ter que se tornar investidor do teu negócio e botar alguém que saiba lidar com gente, porque negócio é feito de gente. Então, a maior mentira que o empresário vem acreditando que ele tem que parar de acreditar é essa ilusão de que uma pílula mágica, oriunda através de uma tecnologia, de um método mágico, vai resolver os seus problemas. Meu amigo, você vai ter que trabalhar cultura, gestão, liderança da sua empresa, se você quiser ter resultados acima da média. E ponto, acabou. Sabe uma mentira que todo mundo sabe, mas é aquela assim, ó, a grama do vizinho não é melhor do que a sua. Para de olhar para aquilo que os outros estão fazendo ou se comparar com outros empresários, outras pessoas e foca no seu projeto. Porque quando a gente fica se comparando com o outro, a gente perde a nossa direção. Você precisa estar na sua direção, não na direção dos outros. Quando você começou a se comparar, quem está dizendo as suas ações não é mais você, é o que o outro está fazendo. Então, foca nas suas convicções. Isso é muito importante. Ô, João, e falando em convicções, você tem uma convicção, ou o que você imagina quando a gente fala que a equipe é reflexo do líder, que a empresa é reflexo do dono, do empresário? Como é que isso soa para você, cara? Para mim é uma verdade, né? Porque eu vejo pelos meus filhos, eu falo pelos meus filhos. Hoje eu faço oração todas as noites na minha casa, né? Então, e aí eles estão vendo o pai deles fazer o quê? Então, por mais que ao longo da vida eles se afastem e tal, mas quando eles estiverem com algum problema, onde eles vão buscar alguma resposta, algumas soluções? Foi naquilo que ele viu o pai fazer. Então, o empresário, ele passa a mesma coisa na sua empresa. As pessoas vão olhar para você, o líder da empresa vai olhar para você, o que você faz? E eles vão repetir esses comportamentos. Então, muitas das coisas erradas na empresa é a partir do comportamento que você está tendo, ou do líder daquele setor. Então, se às vezes você está vendo que uma equipe não está produzindo, para de olhar para as pessoas e olha para quem está conduzindo. Deixa a sua amizade de lado, o seu relacionamento com ele e faz um olhar clínico, analítico sobre a liderança dele. Você vai descobrir coisas que você está fugindo de olhar. Boa. E para a gente ir para o encerramento, que o nosso horário já está acabando, eu queria deixar uma mensagem aqui para os donos de empresa e para os líderes, tá? Com relação à responsabilidade, com relação ao reflexo que a empresa é do dono, que a equipe é dos líderes, né? E também com relação ao exemplo. Tem muito líder, tem muito dono que fica ouvindo os falsos gurus da internet dizer assim, a equipe o líder tem que ser o exemplo, então ele tem que ir lá e fazer, ele tem que saber fazer. Gente, presta muita atenção. O que você tem que fazer é liderar. O que você tem que fazer é fazer aquelas pessoas prosperarem. Ser exemplo significa ser exemplo nos seus comportamentos, nas suas virtudes, nos seus valores. É você agir de forma congruente com o que você prega, não é você saber fazer o trabalho operacional. Quem precisa saber fazer a operação bem feita é o cara que está operando. Você não precisa ser o melhor operador da sua empresa. Você precisa... Se você cobra disciplina, você precisa ser o mais disciplinado. Se você cobra pontualidade, você não pode atrasar para as reuniões. Se você cobra integridade, honestidade, você tem que pagar as pessoas de forma correta, você tem que ser a pessoa correta. Isso é ser o exemplo. Ser o exemplo não pode ser confundido com ser aquele cara que sabe ir lá e fazer a operação, a mão na massa, melhor do que os outros. Não significa isso. E aí tem muito líder achando que precisa ir lá e operacionalizar e fazer pelos seus e ser o primeiro a fazer bem feito para que depois os outros venham e façam, e ele está deixando de fazer o trabalho dele. Está sendo um péssimo exemplo. Exatamente, ele está sendo um péssimo exemplo. Exatamente isso. Então, líder, o que você precisa fazer é liderar as pessoas para que elas prosperem, mesmo que isso custe, muitas vezes, a sua imagem, ou digamos assim, a sua popularidade.
tá? Lidere as pessoas para prosperá-las. Obviamente que prosperando e cumprindo as regras da sua empresa, as regras do sistema, mesmo que isso custe e vai custar a sua popularidade, mesmo que isso custe muitas vezes o seu reconhecimento entre a maioria das pessoas, mas com a ciência de que você está fazendo isso através de valores que você preza, das suas virtudes e principalmente da verdade. João, muito obrigado aí pela participação. Acho que mesmo com 2 episódios aí ainda, a gente tem muito assunto para conversar. Vamos marcar de a gente vir aqui nessa mesa, conversar mais vezes, trocar essa ideia, porque eu acho que cada vez que eu converso contigo, eu aprendo mais, cara. Você tem uma habilidade de pegar um tema simples e transformar num aprendizado incrível, e eu quero ter essa conexão mais vezes aí com você para aprender mais junto contigo. Tamo junto e muito obrigado pelo convite novamente. Vai ser um prazer estar aqui. Vamos fazer novos projetos juntos, né? Tem coisa boa vindo aí, né, Guilherme? Tem muita coisa boa vindo aí. E se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas seja o mesmo cara que você é na empresa, seja no domingo, e o mesmo cara que você é no domingo, quando você vai à missa, quando você vai ao culto, seja na sua empresa. Para de separar os dois, seja um mesmo, porque estará seus valores, suas atitudes, seus comportamentos sendo você, na vida pessoal e na vida profissional. Ninguém vence alguém que não para, gente. Muito bom. Para você que está assistindo aí, obrigado por estar com a gente. Força, honra e bora alavancar.